Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor, professor, um monte de coisas. E eu tenho um sonho utópico que as pessoas parem de falar besteira sobre psicanálise por aí e sobre várias outras coisas, né? Eu sei que é um sonho utópico, como eu bem acabei de falar, só que a gente vive num universo que as pessoas usam física quântica para falar de autoajuda. A gente vive num universo em que as pessoas pegam técnicas de psicologia, pegam termos assim soltos, assim no ar, sem contexto, termos que existem, termos que são sérios e usam isso para convencer as pessoas que elas têm que tomar banho frio e acordar às 5 horas da manhã para assistir live. Eu sei que isso não vai acabar, gente, não vai acabar, mas se eu puder fazer algum tipo de discurso aqui nesse vídeo que possa ajudar a diminuir um pouco esse problema, eu já fico feliz, né? E o assunto desse vídeo hoje, esse vídeo que eu ainda estou decidindo se eu vou editar ou não, porque demora mais para editar do que para gravar, e eu tenho percebido que as pessoas têm uma certa compreensão na hora de assistir o vídeo, que eu não falo de assuntos fáceis, eu falo de assuntos longos, e que ficar cortando respiração talvez não seja assim o que vai me trazer mais audiência, mas talvez é o conteúdo, né, do que eu tenho para falar. E falando de psicanálise, gente, eu quero na verdade falar sobre o ensino de epistemologia nas graduações, né? E a gente precisa falar, e aqui eu não vou encerrar, mas eu vou colocar um ponto e vírgula nessa grande discussão que a gente tem nesse canal sobre psicanálise e ciência. Psicanálise é ciência ou não? Né? Mas é um assunto longo, né? E eu queria começar esse assunto com uma anedota, né? Uma anedota, sim, que é uma anedota, mas ela é um evento histórico, né? Que simboliza muito bem o que nós estamos falando hoje, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial, né, acredito que todos estejam cientes que existiu a Segunda Guerra Mundial, né, apesar disso ter sido colocado em xeque recentemente aí por esse movimento de fake news e essas coisas assim, mas né, existiu esse evento chamado Segunda Guerra Mundial e que depois disso, né, como uma forma de reparação, né, que a gente pode colocar também como uma forma de violência contra outros povos, é uma coisa que a gente tem que discutir, mas é uma forma de reparação que aconteceu ao povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Se criou o Estado de Israel ali no território ali da Palestina, né? E essa própria estrutura de frase que eu usei já é uma posição política, né? Mas vamos lá. É um assunto longo, um assunto polêmico e não é o tema desse vídeo, né? E quando eles criaram esse Estado de Israel, eles pensaram numa pessoa para ser o primeiro presidente do Estado de Israel. E eles pensaram, quem é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito famosa, uma pessoa que talvez tenha um caráter aí, que a gente possa indicar para ser o presidente? Ah, vamos indicar o Albert Einstein para ser o primeiro presidente de Israel. Sabe o que o Einstein falou? É claro que ele disse não. Sabe por que, que o Einstein falou não? Esse convite, gente, quem né, recusa um tipo de convite desse? Qualquer pessoa que tenha sanidade. Sabe por quê? Não é porque uma pessoa é um gênio de uma determinada área, o que o Einstein era de fato, o cara é um gênio com todos os significados possíveis dessa palavra, mas não significa que ele é bom em tudo, não significa que ele é capaz de fazer qualquer coisa, que ele é capaz de falar sobre qualquer assunto, isso significa que ele é capaz de falar sobre física. E mesmo quando ele falava sobre física, o Einstein ele teve um momento dele de brilhantismo, ele teve um momento dele daquela sacação, daquela coisa transcendente, mas ele também falou besteirinha. O Einstein, por exemplo, ele criticou a física quântica, que é o que está fazendo a maioria das tecnologias que a gente conhece hoje funcionarem de certa forma. Eu não sou físico, gente, eu estou usando isso como uma alegoria, como uma anedota para vocês entenderem do que eu estou querendo falar. Por que, que eu trouxe esse exemplo do Einstein para cá hoje? Porque pessoas né, de áreas específicas dentro da ciência, dentro disso que a gente chama de ciência, muitas das vezes
se viram para a psicanálise e falam assim: olha, eu vou falar sobre isso. Sem ter nenhuma propriedade, sem ter uma autoridade ali dentro da psicanálise, sem ter lido um livro do Freud, baseado, às vezes, assim, num conhecimento de que me disseram, num conhecimento de terceira, assim, de terceiro contato, por exemplo. Eu não li o Freud, mas eu li alguém que leu e resumiu esse outro texto, entendeu? Sobre o Freud, e a pessoa chega-se a diagnóstico aí, claro, dentro dessa autoridade dela aí, científica e tudo mais, mas de uma área específica, essa pessoa chega ao diagnóstico de psicanálise não é ciência, de psicanálise é charlatanismo, de psicanálise é uma coisa assim que sai da cabeça de alguém sem referência, sem amparo, sem supervisão, entendeu? Pode acontecer como acontece em qualquer área do conhecimento humano, de alguém simplesmente levantar a mão e falar besteira. Pode acontecer. Então vamos ter pessoas sim que falam que são psicanalistas, que vão falar besteira. Vamos ter pessoas que são formadas em psicologia, que vão levantar a mão e falar besteira. Vão ter pessoas dentro do campo da física que vão levantar a mão e falar besteira. Eu gosto muito de citar uma pesquisa que foi feita quando o John Kennedy, quando houve o 11 de setembro, e aí o pessoal começou a pensar sobre essas coisas da teoria de conspiração e sobre o assassinato de John Kennedy e tudo mais. E tem várias pessoas com doutorado e pós-doutorado que responderam essas pesquisas na época do 11 de setembro lá, sobre essa crença em teoria de conspiração. A gente está falando de 2001, não estamos falando de 2018, não. Nem de 2020, nem de pandemia, nem de polarização, nós estamos falando de 2001. E eles descobriram que a formação acadêmica da pessoa não influenciava em nada a capacidade dela de acreditar ou deixar de acreditar em teorias de conspiração. E por que eu estou te falando isso, gente? Quando você volta 4.000 anos atrás, né, 2.000 anos atrás, eu estou chutando aí, lá nos filósofos gregos, né, que foram para o Egito estudar, é sempre bom lembrar disso, que grandes pensadores eruditos gregos lá foram para o Egito estudar e depois voltaram, e eles talvez sejam responsáveis pela popularização desses pensamentos que nós temos hoje, mas muitas das coisas vieram do Egito, né, de Kemet, né, que é o nome original africano dessa civilização. E essas pessoas naquela época, né? O mesmo cara que era matemático, era físico, era filósofo, o cara era também sacerdote, ele era professor, ele era político. Por que essas pessoas conseguiam ser isso naquela época? Porque a quantidade de conhecimento que existe naquela época é menor do que um adolescente de ensino médio tem na escola hoje, tá? É claro, gente, eu tô falando de um exagero, tô falando de uma caricatura, claro, mas é óbvio que naquela época lá em que os gregos antigos estudaram, existia muito menos volume de conhecimento do que existe hoje. Tem alguns estudos que dizem que a quantidade de informação que a humanidade produz, ela se multiplica, ela dobra de tanto em tanto tempo. E se eu não me engano, isso já está na casa dos meses, né? Com toda a produção de vídeo, por exemplo, como isso aqui, toda a produção de conteúdo. Isso significa que toda a informação é válida? É claro que não, mas o volume de informação que nós produzimos, ele é enorme. Então é impossível a gente ter um eruditismo, né? A gente ter um tipo de pensador que seja capaz de falar sobre todas as áreas do conhecimento, como existia lá na época lá dos pensadores gregos. E aí, todo dia, alguém escreve um livro, né? Alguém dá uma entrevista e vai lá e chama a psicanálise e outras formas de terapia não convencionais. É claro que aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando de charlatanismo, claro, estritamente dito, né? Que a pessoa que promete cura milagrosa em 3 dias ou coisa do tipo, coisa que a psicanálise não faz, né? Eu tô falando de pessoas, né, que viram-se para psicanálise, eu acho que isso parece com isso, e eu vou colocar na mesma caixinha. E por que isso é grave, né? Isso é um sintoma de como o processo de formação intelectual da população do país em que nós vivemos acontece, né? A gente precisa lembrar de uma coisa, gente. Nós vivemos num país
que eu não gosto desse termo de terceiro mundo. A gente vive num país cuja economia ainda é basicamente rural, né? O Brasil ele produz riqueza do campo, da extração de commodities, né? Ele vende pedra, ele vende comida. O Brasil ele não vende smartphone, ele não vende ideia, né? Porque na verdade quando a gente fala de smartphone a gente está falando de um conceito, de um desejo de consumo, não necessariamente de um aparelho, né? Isso vale para todos os produtos que são produzidos. A gente vende o silício, a gente vende a matéria-prima lá para a China, e a China produz a ideia que foi criada nos Estados Unidos, que foi criada na Europa. Então a gente, nessa cadeia de produção, a gente está lá no chãozinho intelectual desse sistema de pensamento que gera lucro, entendeu? E por isso o Brasil tem uma formação extremamente tecnicista. O que isso significa, né? Tiago, o que significa essa formação tecnicista? Isso significa que as escolas, as universidades não estão formando pensadores, elas estão formando profissionais que vão operar uma fábrica, que vão operar uma prestação de serviço, mas que tem uma função social, que vão operar uma função na sociedade que vai servir para fazer alguma coisa funcionar. Não necessariamente pensar. E aí você vai me perguntar, mas Tiago, isso está errado? Claro que não. Claro que não, todo mundo precisa trabalhar, até porque tanto no capitalismo quanto, acredito, em qualquer outro sistema, quem não trabalha não come, né, não vive plenamente dentro disso que a gente considera o que é ser, o que é viver humanamente, né, mas a gente precisa ter uma função sim, mas quando a gente pensa no que é a universidade, né, a universidade ela é feita para gerar conhecimento. Ela não é feita necessariamente apenas para formar um profissional que vai executar um serviço para a sociedade. Tanto que quando você termina o seu curso de graduação, você não tem que produzir um artigo, um TCC, defender aquele texto, porque o objetivo principal da faculdade é produzir conhecimento, né? Produzir pensadores, criar novas ciências, né? E a gente precisa se atentar também ao significado da palavra ciência. Porque quando a gente pensa em ciência, hoje em dia a gente está num momento que eu acho muito perigoso, porque a ciência ela parece uma massa sólida, fechada hermeticamente, e que é uma coisa só, como se a gente já tivesse descoberto aquela teoria de tudo que o Einstein sonhava em descobrir um dia, que é essa teoria universal, que vai explicar todas as coisas, né? Pelo menos dentro da física, né? Mas esta teoria ainda não existe, né? A ciência, inclusive, só chegou até onde está hoje, né? Com essa coisa da gente enxergar galáxias que datam do início do universo, com um telescópio que está no espaço, da gente estar pilotando carros que andam por controle remoto em Marte. A gente só chegou nesses lugares porque a ciência ela tem um método que permite o questionamento, inclusive o questionamento de si mesma, um questionamento embasado, um questionamento que é provável, reproduzível dentro dessa afirmação, né? A ciência aceita questionamentos, mas são questionamentos que têm que ser provados, não é só levantar a mãozinha e falar assim, não concordo, não, você tem que provar materialmente por quê. Só que isso, gente, não é estritamente ciência, isso é o método científico. Existe uma grande diferença do que é ciência, daquilo que é método científico. Por que eu estou trazendo essa afirmação para vocês? As pessoas pensam que as únicas coisas que são conhecimento são aquelas coisas que são provadas através do método científico. É claro, você vai fazer uma cirurgia de coração com um xamã ou com um médico que se formou baseado nesse método científico. É claro que com um médico, né? Só que existem algumas coisas, algumas partes da dimensão da realidade que não são explicadas pelas ciências naturais, que são essas que bebem mais dessa coisa do método científico, né? E às vezes as pessoas estão querendo usar, por exemplo, ciências humanas para explicar coisas
que não são do trato das ciências humanas. Por exemplo, a psicanálise, ela talvez seja muito boa para te ajudar a explicar a política, mas ela não vai ser muito boa, por exemplo, para te dar um método estatístico para medir a esquizofrenia. Entendeu? Então, cada coisa em seu lugar, cada lugar na sua coisa, né? Já dizia o poeta. Não adianta a gente querer pegar a física quântica e querer explicar o inconsciente com ela, entendeu? Então, eu tenho essa visão muito clara e objetiva desta forma de conhecimento, dessa dialética, dessa forma de discussão que existe dentro do campo científico, que a gente geralmente não aprende na faculdade, porque, como eu disse, o Brasil ele tem essa formação que é tecnicista, que é para formar o profissional para ir para o chão de fábrica, para ir para a rua, para produzir lucro. Então, a gente às vezes passa batido pelo ensino de epistemologia. Epistemologia, gente, é uma ciência, né, é uma forma de conhecimento dentro do campo da filosofia que questiona a nossa forma de pensar a ciência. Entendeu? Inclusive, eu vou deixar para vocês a indicação de um vídeo muito bom sobre epistemologia do professor Christian Dunker, que fala sobre o autor Kuhn, que é o autor moderno aí que falou mais sobre essa coisa da epistemologia. E a epistemologia é isso, gente, é um campo filosófico que busca questionar a ciência dentro do campo filosófico. Ele não vai lá querer questionar a teoria da relatividade, ele não vai querer questionar a sobreposição quântica, ele vai questionar a forma como a gente pensa a ciência, né? E quando a gente tem uma ciência que ela é super complexa como é hoje, pô, você pega hoje, cara, o celular que tu carrega na mão é mais poderoso do que o computador que levou o homem para a Lua, graças à ciência, graças a essa coisa positivista de laboratório, da física, da informática, graças à ciência. Só que se a ciência se torna algo dogmático, ela congela, fica estagnada e nunca mais vai andar para frente. Entendeu? Nunca mais a gente descobre nada, nunca mais a gente repensa nada, e a gente vai chegar num limiar. Eu não estou dizendo que esse limiar não exista, não, tá? Pode ser que realmente a gente chegue num patamar de conhecimento e falar, é isso que tem para saber, entendeu? Mas não tem como saber, não tem como prever o futuro, não tem como saber até qual que é o limite da ciência, entendeu? Então, nesse momento, a gente lucra em ter áreas do conhecimento que questionam o pensamento da ciência. E a psicanálise é um deles. Tanto que a psicanálise, ela a todo momento, ela se coloca fora do método científico. A psicanálise ela é uma dialética, a psicanálise ela é uma forma de pensamento, mas ela não se insere dentro disso que a gente chama de método científico, disso que é ciência. A psicanálise já é uma opinião minha, tá? Vamos colocar uma tarja bem grande aqui, de que isso é uma opinião. Eu acho que a psicanálise ela é muito boa para a gente pensar crises existenciais, isso que ela mesma chama de neurose, isso que está dentro desse campo da gente pensar o sujeito enquanto coisa individual, da gente pensar o sujeito inserido dentro de um contexto dele, porque a gente tem que pensar que quando a gente fala de personalidade, de pensamento humano, as variáveis são infinitas, né? Por mais que a gente tenha avançado na matemática, lembrando que a matemática não é uma ciência natural, a matemática é uma linguagem, a gente tem que lembrar disso. Matemática não é uma ciência natural, matemática é uma linguagem que é utilizada pelas ciências naturais. É uma linguagem, inclusive, assim como o português, por exemplo, muda de conceitos. Muda de conceitos ao longo da história. A matemática de 200 anos atrás não é a mesma matemática de hoje. Entendeu? Então, a psicanálise ela está fora desse conceito do método científico porque ela não serve para isso, ela não serve para medir as coisas usando uma régua, ela não serve para medir as coisas dentro de uma fórmula da física para calcular um sofrimento humano. Entendeu? Apesar de que tem até teste psicológico, o Rorschach tinha uma fórmula do sofrimento humano, né? Mas enfim, a gente pode contestar a validade do Rorschach hoje em dia, eu não vou entrar nesse mérito. Mas é sobre isso. Então, antes de você virar para a psicanálise e colocá-la no mesmo campo, por exemplo, da parapsicologia, da religião, da cura pelas pedras, da cura
sei lá, qualquer coisa aí que esteja fora desse campo científico, mas que esteja dentro da metafísica, dentro da religião, entendeu? Se questione se você estudou epistemologia o suficiente e se você estudou psicanálise o suficiente. A psicanálise ela não está se propondo a resolver nenhum problema que é do campo da ciência natural. A psicanálise, né, apesar de muitos psicanalistas crerem que a psicanálise é uma ciência natural também, mas é um exercício filosófico, no meu entendimento, né? É uma coisa assim mais de comparação sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está medindo, porque de fato, né? O comportamento humano, o discurso humano, né? O Skinner chama o discurso simbólico, né? De comportamento verbal, é um fenômeno que existe, né? Quando eu falo, minhas cordas vocais vibram o ar numa certa frequência, isso pode ser medido. Mas será que a gente vai chegar no momento? Pode ser que chegue. Será que a gente vai chegar no momento que vai ser possível medir o significante, como diria o Lacan? Não sei, mas este momento ainda não chegou. Enquanto a física não for capaz de explicar os dilemas existenciais filosóficos, enquanto as ciências naturais, né, ditas naturais, que se intitulam naturais, não forem capazes de explicar esses fenômenos, a psicanálise ainda vai ser uma ciência, ainda vai ser um método investigativo, ainda vai ser uma prática. Falei pra caramba, o vídeo ainda travou no meio, vou ter que editar de qualquer jeito, talvez eu só abra ali o editor de vídeo para juntar as duas partes, mas enfim. Gosta do que eu tô falando, gente? Deixa aquele joinha. Quer ver mais vídeos desse tipo? Se inscreve no canal, que é muito importante você se inscrever no canal, que você mostra pro YouTube que você quer receber mais desse conteúdo. Eu não tenho data certa para gravar vídeo, então marca aquele sininho que o YouTube te avisa quando sair o vídeo novo. Para mais ideias mirabolantes, para mais epistemologia, né? Imitando aí o Christian Dunker, eu gosto muito dele. Deixa aí um comentário pra gente e incentiva o nosso canal. Valeu, galera? Que aí a gente grava com mais frequência, porque isso aqui dá muito trabalho, ok? Um abraço para vocês.